Nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar uma macro chama-se detalhe escada, o número dela é a 1038. Eu estou aqui com o modelo da escada que nós fizemos no vídeo da macro S82 e vou dar continuidade em cima dele, porque essa macro aqui, o que ela promete é fazer a base, né? A base da escada, colocar aqui uma chapa soldada para a gente poder chumbar ela num bloco de concreto. Então, como é que funciona? Em primeiro lugar, isso aqui ainda está como macro. Então eu tenho duas opções, ou eu explodo, ou eu ativo essa opção aqui embaixo, que é selecionar objetos. Por quê? Porque a macro do detalhe, ela vai pedir que você clique no perfil, e não na macro da escada como um todo. Por isso que tem que fazer dessa forma, ou explodir ou selecionar esse botão. Bom, olhando de lado, eu vou clicar na macro, vou clicar num banzo, e o ponto que eu vou dar é exatamente essa quina aqui do primeiro degrau. Pronto. Para melhor entendimento, eu vou deixar assim na vista 3D, e foi isso aqui que ele fez. Ele cortou o perfil, colocou uma chapa de tapamento na frente e colocou uma chapa de base. Agora nós vamos fazer algumas configurações nela para poder dar certo. Tá? Eu vou dar 2 cliques, e aqui nós temos duas medidas importantes para definir, que é essa medida e essa outra medida. Essa aqui, eu sempre coloco a altura do tamanho do degrau, a diferença entre um degrau e outro. Então, nesse nosso caso, 187,5 foi o que foi encontrado aqui de distância. E essa medida aqui, eu vou jogando conforme eu vejo aqui que eu quero mais para frente ou mais para trás. Então, por exemplo, se eu botar 100 e modificar, ó, ele vem mais para frente. Se eu botar 10, ela fica mais próxima do degrau. Então você vai controlando isso, você vai ajustando conforme a necessidade do que você quer. Se você deixar 10, como nesse caso, a tua chapa de base fica muito pequena. Não dá para colocar dois chumbadores aqui. Tá? Então, geralmente eu coloco aqui um valor de 100, 125. Acho que aqui nesse caso 100 tá bom, porque a distância entre um furo e outro, quanto que ficou? Geralmente a gente deixa um 150 aqui. Ó, tá 95, né? Tá legal, dá para botar um pouquinho mais aqui, ó, 125. Quanto mais para frente a gente vier, menor fica essa ponta e maior fica essa chapa de base aqui na parte inferior. Então vocês controlam isso conforme o projeto, conforme a necessidade. Bom, aqui em peças, nós vamos colocar a espessura da chapa horizontal, que é essa de base, vamos colocar um 9,5. E essa vertical aqui na frente pode ser um 4,8. Só para fechar. Pronto, já dá para ver a diferença de espessuras aqui entre elas. Na aba parafusos, vamos colocar um parafuso de 5/8, que não vai ser um parafuso, na verdade, vai ser um chumbador. Então eu vou tirar aqui a opção do parafuso. Eu não vou querer 4, eu vou querer só dois, né? Uma linha. Então eu boto um aqui. Nessa medida, eu vou colocar uns 45, não é muito, 30. Aí, ó, para ele ficar mais ou menos numa posição legal de trabalhar. E aqui eu vou jogando conforme eu quero, mais próximo dessa chapa ou mais afastado dessa chapa. Mais ou menos nessa posição está interessante. Distância entre esse ponto e esse, 110. Tá bom, seria o valor aqui. Vou botar 120. E aqui eu vou diminuir um pouquinho para 40. Então veja como você tem controle total sobre essas furações, sobre esses elementos. Quero essa chapa de base um pouco mais larga, um pouco maior do que o perfil. Então eu venho aqui em peças e coloco aqui na letra L da chapa horizontal, 80. Ó, ela ficou um pouco maior do que ela estava. Tá? Ela ganhou mais folga para a gente soldar ela, né? Então tá melhor assim. Vamos botar 7,5. Só que aí veja como o furo ficou muito próximo da alma. Então eu vou vir aqui em parafusos e esse 30 eu vou passar para 40, ou 45. Então eu vou jogando aí para posicionar no lugar que eu preciso. A mesma coisa é essa chapa, tá? Essa chapa, na verdade, a gente sempre deixa ela meio parecida aqui com o tamanho do banzo, tá? Até a gente costuma deixá-la um pouquinho menor do que o perfil, para poder ter uma área de contato, uma área de solda aqui, tá? Mas, tranquilo. Quanto que ela tem de altura? 93,75? Vamos fazer ela com 90. Aí, ó.
Geralmente você deixa, de fato, né, uma área para você passar um cordão de solda aqui e ficar um acabamento melhor, tá? Então, ficaria mais ou menos algo assim. Fechou. Então essa seria a nossa base, né? Vou salvar assim como FC tipo 1, salvo, ok? E faço a mesma coisa do outro lado. Clico e clico. Ele já vai entender. Só desse lado aqui em parafusos, esse valor, ele tem que ser, ele fica ao contrário, na verdade, né? Então tem que ser 65 aqui, deixa eu ver, 45, não, ele tem que ficar maior, 25, aí, deixa eu só confirmar, daqui até aqui, 25, e daqui até aqui, 30, então na verdade tem que ser 30 aqui. Eu tenho que mudar esse valor, para que as chapas fiquem iguais, tá? Já que é espelhado, né? Tá pro outro lado. Fechou. E esse seria um exemplo, então, de fixação de base de escada utilizando a macro 1038.